Boa tarde a todas e a todos. Queria felicitar-vos por este dia de trabalho. Peço desculpa ter chegado mais no final, razões puramente familiares, 2 netos que faziam anos e, portanto, era absolutamente imprescindível eu estar com eles. Peço-vos desculpa, mas a nossa vida é feita destas conciliações entre o privado e o público e aquilo que são as nossas militâncias. A família também é uma militância para mim. A primeira coisa que eu vos queria dizer é que estamos aqui reunidos talvez no dia mais quente do ano, e ao mesmo tempo num momento em que o país está a atravessar uma crise um bocado estapafúrdia e incompreensível para o comum dos mortais. E, portanto, perante uma crise destas, a reação natural dos cidadãos ou fazem uma revolução ou viram as costas à política, porque de facto isto é tão disparatado que não dá para a gente compreender. Estamos aqui numa sala que o que está a acontecer é o contrário. As pessoas não viraram as costas à política, as pessoas querem fazer alguma coisa e provam aqui hoje, e provam em muitos outros sítios, que o país que existe não é o país que nos mostram nas televisões todos os dias. O país que existe não é o país das notícias que começa no primeiro-ministro, depois o pastor da coligação, depois o líder do PS e depois os outros partidos mais pequenos e acabou. Esse não é o país que existe. O país que existe é o país que é feito por todos nós, por gente como nós que estamos aqui, em todo o país. E esse país... E nesse país há redes solidárias, há autarquias, há cidadãos, há movimentos, há instituições que estão a suportar o país. Quem está a suportar o país não é o memorando da Troika. Quem está a suportar o país é a sociedade portuguesa. Não se esqueçam disso. E não desvirem as costas, porque nós temos muito trabalho a fazer. E aqui na cidade de Lisboa temos muito trabalho a fazer. O Zé falou do muito caminho que já se andou e nós temos consciência disso, mas temos muito caminho pela frente. Até porque estamos num momento em que aquilo que nós queremos fazer é exatamente o contrário daquilo que está a acontecer, ou seja, nós estamos em contraciclo. E eu tenho dito muitas vezes ao Presidente da Câmara, e aliás fizemos um acordo, os cidadãos por Lisboa com o Partido Socialista para estas eleições, que se chama Lisboa Anticrise, por isso mesmo, nós queremos ser um bastião de resistência à destruição dos direitos das pessoas que estamos a ver por todo lado. E como somos uma autarquia que, apesar de tudo, tem um orçamento, tem uma autonomia e tem uma vontade política, é isso que queremos fazer. O contrário da destruição dos direitos sociais a que nós estamos a assistir todos os dias na Europa e em Portugal. E isso mobiliza-nos e é urgente. E é por isso que este mandato vai ser um mandato particularmente exigente. Evidentemente que já muito caminho se fez, mas as questões hoje em dia já não são só as questões da qualidade de vida, da cidade estar mais bem arrumada, mais bem organizada, mais agradável, mais bonita, com mais turismo, enfim, não são só essas questões. São as questões já da sobrevivência das famílias, são as questões do emprego, são as questões da habitação, são as questões básicas, até quase da alimentação, são as questões das pessoas que nem isso têm. E, portanto, estas questões são urgentes e nós temos que ser capazes de nos organizar na cidade de Lisboa para lhes poder responder. E é por isso que nós entendemos que o próximo mandato tem que ter como tema central a questão dos direitos, os direitos sociais, vistos numa perspectiva ampla, mas não só os direitos sociais, também aquilo que eu chamarei talvez os novos direitos urbanos. Eu sei que andaram jovens a fazer recolha de sugestões durante estes dias para esta convenção e que hoje nas vossas sessões parcelares estiveram a ver muitas dessas sugestões. E o que nós verificamos quando nos deslocamos para pedir às pessoas o que é que acham, o que é que pedem, normalmente são reclamações. E são reclamações porque as pessoas se sentem muito agredidas no seu dia-a-dia pela sua vivência da cidade. Eu tenho pensado muito nisto. Se a gente se sente agredido, se a gente sente às vezes que a cidade está contra nós, não é a cidade que está contra nós. O que está a acontecer é que há direitos fundamentais nossos que não estão a ser cumpridos. Direitos que se calhar que ainda não estão formulados, mas que a gente sente como uma agressão. E eu vou exemplificar. E são esses os novos direitos que eu chamaria os novos direitos urbanos, e é esse o desafio que eu também lançaria ao António Costa e a todos vocês, para este mandato, nós transformarmos estas queixas, este sentimento de insatisfação, em exigência de construção em conjunto de novos direitos na cidade. Falo, por exemplo, de direitos de privacidade. A questão tão comezinha, que no campo eventualmente não se coloca, mas numa cidade como Lisboa coloca-se o direito ao silêncio. A quantidade de reclamações que a gente recebe por causa de umas atividades que fazem barulho, os outros não querem barulho, as pessoas querem descansar, e o vizinho em cima faz barulho, e as casas não estão isoladas, e a pessoa sente-se muito agredida, a pessoa não consegue dormir, é uma agressão monumental. É porque há um direito ao silêncio, e a gente não o está a respeitar. Há um direito a um espaço privado que seja suficiente, que as pessoas não estejam em promiscuidade. Nós ainda temos em Lisboa uma percentagem que não é assim tão baixa de alojamentos sem casa de banho, com a pia ao lado do fogão. Isto não devia ser possível no século XXI. Ainda temos isso.
não há privacidade possível, nem há resiliência familiar que aguente estas situações. Temos depois direitos urbanos que já não são de privacidade, mas sim de relacionamento, e que têm a ver com a nossa capacidade de nos organizarmos, de trabalharmos em conjunto, mas também com esta capacidade de, por exemplo, de termos liberdade de escolher o sítio onde moramos. Não sei se já vos aconteceu, mas muitas vezes nas escolas, aqueles que são pais e têm miúdos nas escolas, os miúdos querem convidar amigos para ir lá à casa e há uns que não convidam para ir lá à casa. Não convidam para ir lá à casa, porque a casa deles não é uma casa, eles têm vergonha de convidar os outros a ir lá à casa. Às vezes nem é pela casa, é pelo bairro. Têm vergonha de convidar os amigos para ir àquele sítio onde eles moram, que não é um bairro como os outros, é um bairro com menos direitos e com menos vivência urbana. E nós dizíamos, isto devia acabar. Portanto, todos os bairros deviam ser amigáveis e as crianças não deviam ter vergonha de convidar os amigos para ir lá à casa. E, sobretudo, as pessoas deviam todas ter direito a uma morada decente. Há direitos que já são... Há direitos, novos direitos também, que têm a ver com os consumidores e têm sido muito desenvolvidos a nível internacional e a nível nacional. E acontece muitas vezes, e há aqui pessoas na sala que têm essa experiência internacional e conhecimento do que se passa a nível das instâncias, seja da União Europeia, Parlamento Europeu, Conselho da Europa, Nações Unidas, etc., aprovam muitas cartas e muitas proclamações e depois as políticas em concreto aprovadas pela Comissão Europeia dizem tudo ao contrário das cartas e proclamações que se aprovam. Nós temos que nos bater contra isto. Nós temos que nos bater contra isto. E no que diz respeito aos consumidores, há questões muito básicas que têm a ver com a liberdade de escolha, que têm a ver com a honestidade, que têm a ver com a garantia de que as pessoas, quando consomem as coisas que efetivamente, enfim, precisam e que estão em condições. Não é só um problema da ASAI, como se caricatura, é muito mais do que isso. É passarmos de um paradigma que nos querem impor, chamado austeridade, que dizem que tem que ser porque nos andamos a portar mal durante muitos anos. Eu fico muito irritada com esta história, porque as pessoas não se portaram mal. Quer dizer, não foram as pessoas que gastaram este dinheiro todo. Não foram as pessoas. A banca, os grandes negócios e as grandes especulações é que puseram o país de pantanas. E depois as pessoas é que apanham a culpa porque se andaram a portar mal. Eu não aceito este discurso. Acho que isso não é verdade. Mas também não aceito o discurso da austeridade pela austeridade. Agora digo-vos uma coisa, aquilo que já aprendemos, e aqui sobretudo os ecologistas ensinaram-nos muito, aquilo que já aprendemos, nós não podemos ter a austeridade como objetivo. Mas há uma coisa que a gente talvez tenha que construir, que é a sobriedade. Alguma coisa que os antigos sabiam e conheciam, às vezes o antigo é novo. Os nossos pais e os nossos avós sabiam o que era a sobriedade. Esse sentido perdeu-se. E no final do século XX entramos num consumismo desbragado e não é possível para a humanidade inteira esse nível de consumo. Não é possível. E, portanto, temos que construir um paradigma da sobriedade. E essa é uma exigência dos consumidores nos nossos tempos. Não vamos deixar de consumir, temos é que consumir com sobriedade e consumir de outra maneira e consumir o comércio justo e consumir com consciência e com capacidade de escolha. Depois temos os direitos ao ambiente, e o Zé já falou aqui bastante, eu não vou avançar nessa área. Vou só dizer coisas tão simples como, Zé, aquilo que a gente todos quer e que tu tens feito com muito do teu trabalho e a tua equipa tem feito. Queremos o direito à luz, queremos o direito ao Tejo, queremos o direito ao nosso céu, queremos o direito ao nosso ambiente, ao nosso clima, queremos o direito a essas coisas muito básicas. E tudo o que tem sido feito pela Câmara no sentido de nos devolver, por exemplo, o Tejo, é de facto fundamental, porque as pessoas têm direito a isso, porque os lisboetas têm direito a isso e aqueles que nos visitam também. Finalmente, que falar de direitos da identidade e da cultura. É evidente que a Constituição da República, quando fala em direitos sociais, económicos, culturais e políticos, fala dos direitos culturais, de acesso à cultura, mas há mais do que isso, há o problema da identidade e do património. E também é uma questão muito sensível. Em todos os bairros há certas coisas, certos edifícios, certas áreas. O Manuel Salgado diz muitas vezes que devíamos ter uma praça em cada bairro. Não sei se é uma praça em cada bairro, mas há uma zona em cada bairro que é uma espécie de coração do bairro. E as pessoas sentem isso como sendo deles. E se faz alguma coisa aí, se aprova alguma coisa urbanística que as pessoas não concordam, há uma agressão que é sentida pelas pessoas. Porquê? Porque as pessoas têm direito à identidade. E, portanto, isto são direitos novos, são direitos que nós temos que respeitar, que compreender, que fazer vencer e que devem estar inscritos na matriz de um programa, de uma equipa que se apresenta com António Costa para fazermos Lisboa em conjunto. Eu, antes de terminar, queria só deixar aqui 3 ideias, eu penso que elas foram discutidas nos painéis, mas que eu penso que deveriam ter alguma centralidade nas nossas propostas. Em primeiro lugar, nós continuamos a ter o escândalo de casas vazias na cidade de Lisboa, não conseguimos ainda vencer esse problema, e em 2011 o censo fala em mais alojamentos vazios do que em 2001, eram 40 mil há 10 anos, serão 50 mil agora.
numa cidade que tem 320 mil alojamentos. Isto não é aceitável. Isto é uma outra forma de desperdício. Isto é uma outra forma de desperdício. E para o ano vamos ter o Ano Europeu contra o Desperdício. Portanto, temos que fazer qualquer coisa. E a sugestão que eu deixaria, e é um apelo também aos que se vão candidatar às freguesias, e com as novas freguesias e com as novas competências, é que criássemos entre público e privado, entre município e parceiros privados, conseguíssemos criar em todas as freguesias uma bolsa de arrendamento acessível. Eu acho que isto está ao nosso alcance, que o podemos fazer, negociando bem com os parceiros, porque não devemos continuar a ter 50 mil fogos vazios na cidade de Lisboa. O segundo desafio que eu deixava também aos parceiros que vão fazer o trabalho nas freguesias, mas a todos de uma forma geral, nós temos a maior rede social do país, a rede social é a rede que junta as instituições todas que trabalham na área do social, temos 340 entidades a trabalhar na área do social na cidade de Lisboa, o que é imenso. O difícil é que esta gente possa trabalhar em conjunto, porque cada um tem a sua maneira de ser, as suas culturas, os seus voluntários, as suas carrinhas, a sua maneira de trabalhar. Temos que aprender a trabalhar em conjunto. Mas deixava aqui o desafio. Algumas freguesias ainda não têm a sua rede social. Outras têm, estou a ver aqui o senhor Presidente da Junta de Santos do Velho, tem uma Comissão Social de Freguesia que é espetacular e que faz um trabalho fantástico e que conseguiu pôr os parceiros todos da área a trabalhar para a Comissão Social. E há outros casos na cidade de Lisboa. Que estes casos frutifiquem. Que todas as freguesias tenham uma Comissão Social forte, porque os tempos que aí vêm vão ser tempos de crise, pior ainda do que já tivemos. Eu não quero aqui estar a ser pessimista, mas temos a noção das dificuldades que estamos a atravessar. E, portanto, tem que ser esta rede de proximidade a aguentar as pessoas e a aguentar a capacidade de resiliência da cidade. E, por fim, dizer-vos, nós temos muito mais recursos do que aquilo que pensamos. Eu tive uma experiência ao longo deste mandato muito interessante, que foi uma experiência dos bairros chamados BIP-ZIP, que são os bairros mais pobres da cidade, que nós identificámos e lançámos um programa low cost, 1 milhão de euros para 67 bairros, 1 milhão de euros por ano. A Câmara tem um orçamento de 800 milhões, portanto é um programa baratinho, para experimentar. E descobrimos que nestes bairros a criatividade das pessoas, a energia, as ideias que têm, com 50 mil euros, que é o máximo que a gente lhes pode financiar, fazem coisas absolutamente inacreditáveis. Portanto, nós temos muito mais recursos do que pensamos. Às vezes não damos condições para que esses recursos se possam expressar. E, portanto, esta energia social, em inglês diz social capital, eu não vou dizer social capital porque capital social em português tem outro significado e nós não somos uma empresa, mas esta energia social está aí, está aqui nesta sala, está na cidade de Lisboa, está nesta lista, está nesta candidatura. É com esta energia social que nós juntos iremos fazer Lisboa melhor.